Fala jovem, boa tarde, boa noite, bom dia! Tudo bem com você? Eu sou o professor Dante, seu professor de Física. E antes de iniciar a nossa aula de hoje, já peço para você auxiliar a gente aí com aquele like aí no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E esse vídeo preparado especialmente aí para o pessoal da Física 6, do curso de Eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. Um abraço aí para você dessa turma e também para as demais pessoas que tiverem interesse, né, quiser aproveitar esse conteúdo, vai estar disponível aí na internet. Fiquem à vontade para acessar os outros vídeos do canal e também na descrição desse vídeo eu vou colocar, vocês vão ver aí um livro, é um livro gratuito, que foi um produto educacional de um mestrado desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e você tem aí outras dicas que estão na lista de exercícios, tá? Então, nessa lista de exercícios você tem um pouco do resumo da teoria, que eu vou estar repassando agora com vocês, e indo para a resolução de alguns exercícios. Nosso tema de hoje é relatividade restrita. Relatividade restrita é um assunto que mexe muito, né? A gente só estuda isso aí no finalzinho do ensino médio. Quando estuda, eu particularmente no ensino médio não cheguei a estudar esse conteúdo, mas é um conteúdo que está previsto, né? E a física moderna muitas vezes ela acaba sendo pouco trabalhada no ensino médio, mas é importante e é um assunto que a gente vai aprofundar assim aquilo que for possível, tá, pessoal? Não dá para aprofundar muito, até pela questão, se a gente for num aprofundamento maior da questão do espaço-tempo, já envolve uma matemática mais avançada, mas a gente vai ver aquilo que é possível para o ensino médio, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, vamos começar aqui nossa vídeo aula de hoje. Então esse é o material que eu disponibilizei aí para vocês, né? O material aí da teoria da relatividade, eu peguei esse material na internet mesmo, fiz um breve resumo aqui. Então a relatividade restrita é aquela que foi proposta pelo Einstein em 1905, tá? É a relatividade geral que foi apresentada em 1915, essa aqui que vai tratar de questões mais macro, né, como por exemplo a curvatura do espaço-tempo. É importante vocês saberem que a relatividade especial é também um sinônimo de relatividade restrita, tá? Então se pode encontrar com esses dois nomes. E ela acontece para referenciais inerciais, são sistemas de referência não acelerados, tá? Já a teoria da relatividade geral é para sistemas com aceleração. Então, precisou todo o desenvolvimento da relatividade especial, sem referenciais acelerados, e só depois de 10 anos trabalhando na teoria para referenciais acelerados que o Einstein chegou na relatividade geral. São teorias que têm grande implicação física, né, científica, filosófica, porque envolve muitas mudanças de paradigmas. Tá? A primeira delas é que essa física relativística proposta pelo Einstein, ela mostra que a física de Newton ela funciona com determinadas condições de contorno, ela funciona em baixas velocidades, ela funciona em repouso, né? Mas em altas velocidades ou em velocidades próximas à velocidade da luz, aí quem determina o funcionamento das leis físicas, as leis físicas de Newton continuam valendo, mas com correção. Então elas precisam dessa correção que foi feita pelo Einstein, tá bom? Muito bem. E aí, quais são os princípios básicos da teoria da relatividade restrita? Ela parte de dois postulados. Einstein partiu de dois postulados.
que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais, ou seja, tanto se você imaginar uma espaçonave em movimento com velocidade constante e uma pessoa parada aqui na Terra. Então são dois sistemas de referência inerciais, porque os dois não estão acelerados, um em relação ao outro, tá? E as leis físicas são as mesmas nesses dois sistemas de referência. E o outro postulado é que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência inerciais. E da onde vem esse postulado? Esse postulado ele vem de um experimento, que é o experimento de Michelson e Morley, em que foi provado que a luz ela tem uma característica muito interessante, uma característica única. Se você estiver se movimentando para frente, com uma certa velocidade, e apontar um feixe de luz para frente, a velocidade da luz, ela não vai, para quem está de fora, a velocidade da luz tem um valor fixo, ela não vai se somar à velocidade do corpo em movimento. É diferente, por exemplo, de um objeto. Se eu pegar vamos pensar num revólver, né? Tem aqui um revólver de brinquedo aqui, né? Então, se sai uma bala desse revólver numa velocidade de, sei lá, 200 metros por segundo, e a arma e esse disparo foi de um carro a 20 metros por segundo, para quem está de fora, a velocidade da bala vai ser a soma da velocidade da arma, que está a 20 metros por segundo em movimento, né? Mais a velocidade da bala, o que daria 220 metros por segundo. De forma semelhante, poderia acontecer o contrário, né? Poderia acontecer do carro tá indo para lá, o carro está indo para lá a uma velocidade de... essa foi a situação anterior, desculpa. O carro está indo para um lado, digamos a 20 metros por segundo, e o tiro se dá em direção oposta. Então, para quem está de fora, haveria uma subtração, né? 200 metros por segundo da velocidade da bala, menos a velocidade do carro, que é 20, contrária. Então, para quem está de fora, a bala sairia a 180 metros por segundo. Com a luz não tem isso, pessoal. Foi feito o experimento de Michelson e Morley com raios laser e espelhos, e eles detectaram isso há mais de 100 anos, e foi detectado que a luz, independentemente se a luz vai sair, se um carro está indo para uma certa direção em sentido e a luz vai para lá, ou vai em sentido contrário, a velocidade dela não depende do referencial, não depende do movimento. Então isso tem uma série de consequências. O fato da velocidade de propagação da luz ser a mesma em todos os sistemas de referência. Uma das consequências é que a velocidade da luz é um limite para as velocidades. Então nenhum corpo pode se mover com velocidade superior à da luz no vácuo. E isso vai implicar em mudar as ideias clássicas de espaço e de tempo. Então a primeira implicação que o Einstein conseguiu vislumbrar, isso não é difícil demonstrar, tá, pessoal? Nesse livro que eu estou indicando, é um livro virtual, um e-book, vocês vão encontrar essa demonstração. Mas o nosso objetivo aqui nessa aula é resolver exercícios, tá? Mas vocês vão ver que por geometria é possível demonstrar que o tempo de quem está em repouso, vamos voltar no exemplo da nave espacial. A pessoa vai para o espaço a uma velocidade muito, muito alta. Uma velocidade próxima à velocidade da luz. Então, essa velocidade do referencial em movimento, que seria da nave, né? Seria a velocidade v. Quem fica na Terra marca no relógio um tempo t, que é esse tempo aqui para quem está em repouso. E quem está na nave, ele vai sentir, ou ele vai perceber um tempo t'. Então, vai haver uma dilatação de tempo. Como assim? Se a pessoa viajar por um ano, esse t' aqui for igual a um ano, o tempo da pessoa que está na nave for de um ano, na Terra vai se passar um tempo maior. Então, para o referencial em repouso, há uma dilatação de tempo. E essa dilatação é maior quanto maior for a velocidade da nave espacial. Numa situação
hipotética da pessoa viajar numa velocidade igual à velocidade da luz, você teria um problema aqui, né? Porque isso daqui daria 1, teria um denominador zero, o tempo aqui na Terra tenderia ao infinito, enquanto que ele não passaria para essa pessoa na nave espacial. Então, olha só, são implicações sérias, né? E isso parece ser algo muito distante da realidade, mas não é. O GPS, depois que ele foi criado, como os satélites se movimentam a uma alta velocidade ao redor da Terra, ele, com o passar dos anos, ele passou a apresentar erros sistemáticos de localização. Até que conseguiram fazer um ajuste por meio justamente dessa correção temporal. Porque o tempo no satélite, o tempo do relógio do satélite, por sua velocidade, é diferente do tempo que se passa na Terra. Então foi preciso um ajuste, né? Então você vê que a relatividade ela tem aplicações práticas. Também no estudo da física de partículas, que são partículas em altíssimas velocidades, né? Então o tempo é diferente para quem está em movimento e para quem está em repouso, tá? Existe aí o paradoxo dos gêmeos, né? Se você imaginar dois irmãos gêmeos, que hoje têm uma idade de 25 anos, um irmão gêmeo vai numa nave espacial em altíssima velocidade e volta depois de 2 anos. Então ele voltaria com 27 anos. Dependendo da velocidade que ele viajar, o irmão que ficou aqui na Terra pode estar com 28, 29, 30 anos. Então, aí eu entro com a dica de filme, né? Que é o Interestelar, que é um filme que trata disso. Tem muitos filmes que tratam disso, tá, pessoal? A própria coletânea De Volta para o Futuro 1, 2 e 3 trata dessas questões relativísticas, né? Então os filmes de ficção científica nos ajudam muito a vislumbrar, já que a gente não consegue viajar ainda em velocidades próximas à velocidade da luz, mas a gente já tem aplicações práticas dessa teoria, tá? Então ela já é uma lei física, não é mais só uma teoria, ela tem uma comprovação experimental. Então eu recomendo fortemente o Interestelar para vocês assistirem. E um outro fenômeno interessante que acontece em altas velocidades é a contração do espaço na direção do movimento, paralela ao movimento. Então, como assim? Se você imaginar um corpo de certo tamanho, né? Vou voltar ao exemplo dessa arminha aqui, né? Essa arminha, se ela viajar próxima à velocidade da luz, nesse sentido aqui, que eu estou indicando, o que vai acontecer? Para quem está olhando aqui, ó, o comprimento dela ele vai reduzir. Isso é chamado contração do espaço na direção do movimento. Então, veja, não é uma coisa que vai alterar assim a espessura dela aqui lateralmente. Não, é nessa direção aqui do movimento, ela vai ter uma contração que é maior quanto maior for a velocidade do corpo. Por mais absurdo que isso pareça, ele matematicamente, fisicamente comprovado pela teoria de relatividade. Então, a relatividade ela mexe muito com o nosso senso comum, né? E por isso que ela tem implicações filosóficas tão profundas, né? E aí o que acontece? O comprimento do objeto em movimento ele vai ser menor, vai ser esse L', que vai ser igual ao L, que é o comprimento do objeto em repouso, vezes a raiz quadrada desse termo. Esse termo aqui ele é um fator de Lorentz, é conhecido como fator de Lorentz, né? 1 menos velocidade do objeto ao quadrado, no caso seria a arminha, né? Sobre a velocidade da luz ao quadrado. Perceba que se a velocidade da arminha for igual à velocidade da luz, daria 1 aqui nessa fração, 1 menos 1 daria 0, raiz de 0 é 0. Então, o comprimento dela tende a 0 quando o corpo tende à velocidade da luz. Coisa, né, diferente isso, né? Então, essa dilatação temporal e a contração do espaço, elas só apresentam valores significativos se for com velocidades próximas à velocidade da luz do vácuo. Como é muito difícil a gente conseguir colocar velocidades tão altas para um corpo, porque a velocidade da luz, pessoal, vocês sabem que a velocidade da luz no vácuo, ela é 300 mil metros
300 mil quilômetros por segundo, né? Isso dá 3 vezes 10 a nona metros por segundo. Nós estamos falando de 7 voltas e meia ao redor da Terra em 1 segundo. Então a gente não consegue, a gente só consegue velocidades assim nos aceleradores de partículas, né? Estudando a própria luz. Então, por isso que também foge tanto ao nosso senso comum imaginar uma situação dessa, né? Até porque é difícil a gente acelerar corpos em altíssimas velocidades. E um outro fator mais intrigante ainda, que eu até aqui faço a referência direta ao livro, né, do Giacomelli Pérez, o link para o livro vai estar aí na descrição do vídeo, é que a concepção da massa também sofreu uma grande alteração com as ideias de Einstein, né? A massa do corpo em movimento, que nós vamos chamar de massa relativística, M', ela também tende a aumentar quanto maior for a velocidade do corpo. Então, aqui não estamos falando da massa no sentido de quantidade de matéria. É massa no sentido de inércia, tá? De massa inercial. Então, essa massa relativística ela vai ser a massa inicial, digamos, a massa de repouso do corpo, dividida pelo fator de Lorentz, que é 1 menos velocidade ao quadrado, do corpo ao quadrado, sobre a velocidade da luz ao quadrado. Então, são ideias que tiveram grande repercussão na época e até hoje, né? E diversos pontos da teoria ainda estão sendo comprovados. Aí já falando da teoria da relatividade geral, de 1915, como por exemplo as ondas gravitacionais, que foram comprovadas, se não me falha a memória, em 2015 e estão sendo novamente, com mais dados dos radiotelescópios, sendo comprovadas por diversas e diversas vezes, como por exemplo em colisões de buracos negros, colisões de galáxias, que aí já seriam as ondas gravitacionais. O fato de que colisões no espaço emitem ondas, a gravidade ela se propaga, né? As alterações gravitacionais se propagam no tecido do espaço-tempo, que também é outro aspecto interessante da teoria da relatividade geral. Mas aqui nós vamos, nessa aula de hoje, nos restringir mais especificamente à dilatação do tempo, né? Aplicação dessa equação para vocês compreenderem como que funciona, contração do espaço e dilatação da massa, tá? Relembrando que uma coisa que é importante, que pode aparecer, né, quando a gente trabalha com a relatividade, é a equação da velocidade de uma onda, porque a luz ela é compreendida como uma onda em determinadas circunstâncias, né? E uma onda a velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda vezes a frequência, tá? V igual lambda F. Aqui a referência, eu falei Universidade Federal do Paraná, mas é a Universidade de Passo Fundo. E esse é o livro, Compreendendo a Teoria da Relatividade, dos Fundamentos e as Suas Consequências, um livro gratuito, muito legal. Pessoal, então vamos resolver alguns problemas, tá? Eu vou pegar aqui, vou deixar as questões teóricas para vocês pensarem, tá? E vou me ater um pouco mais aqui às questões de cálculo. Então, nesse exemplo aqui, ó, é uma questão que às vezes suscita dúvidas porque ele não dá a velocidade da luz no vácuo. Ele fala que a velocidade da luz no vácuo é c, então a gente tem que ter alguns cuidados aí na matemática da questão. Que é justamente o exemplo parecido com o que eu dei, né? Se um astronauta viajar pelo espaço durante 2 anos com uma velocidade constante, equivalente a 0,6 c, quantos meses se passarão para um observador que ficou na Terra? Então, olha só, 0,6 c é a velocidade do astronauta, certo? O tempo para o astronauta nós definimos como sendo
T', lembra disso? Tudo eu estou definindo aqui para facilitar para vocês, pessoal. Tudo que for em movimento, referencial em movimento, é sem o linha. Então, desculpa, é com o linha. Então, a massa relativística em movimento é m', o comprimento do objeto em movimento é L', e o tempo em movimento T', tá bom? Então, pessoal, olha só. Dados importantes desse problema. O tempo que o astronauta viaja pelo espaço é o T', que é o tempo do referencial em movimento, 2 anos. A velocidade com que esse astronauta viaja, 0,6 c, tá bom? Não é o caso aqui, mas só para vocês saberem o quanto isso representa, isso é igual a 60% de c, 60% da velocidade da luz, tá? Então, uma velocidade muito alta, né? Estamos falando aí de se 10% da velocidade da luz seria 30 mil quilômetros por segundo, nós estamos falando de 180 mil quilômetros por segundo. É muita velocidade, né? E como que eu sei que é 60%? Porque 60% é 60 sobre 100, que dá 0,6, tá? Muito bem. Isso é importante vocês saberem, porque tem problemas que vai apresentar no formato de percentual. E o que o exercício quer saber? Quantos meses se passarão para um observador que ficou na Terra? Então ele quer saber o tempo para quem ficou na Terra. Como para quem ficou na Terra é em repouso, é o referencial em repouso, né? Referencial em repouso estamos usando T, e tudo que está em movimento, referencial em movimento, estamos usando essa designação linha aqui, né? T', T traço. Ok? Então, basicamente, a grande questão aqui é você saber colher esses dados. E agora conseguir aplicar com tranquilidade na equação. Então, vou criar uma tabelinha aqui para a gente conseguir fazer essa aplicação, tá? Bom, vamos lá pegar a equação que a gente vai precisar para resolver essa questão. Equação aqui do tempo, né? Tempo relativístico. Percebam que o tempo perceba aqui que o tempo que ele está dando, deixa eu só tentar contornar esse probleminha aqui. Olha só, o tempo é justamente o t que a gente quer, o tempo do referencial em repouso, né? Então tá jóia. Então, ó, substituindo os dados que a gente tem, o t' é 2 anos. Como ele quer o tempo em meses, para quem vai ficar na Terra, eu já converteria esse t' para meses. 2 anos, 24 meses. Você poderia achar em anos, só que provavelmente vai dar um valor com vírgula, depois vai ter que transformar. Então, eu penso ser mais fácil já passar para meses aqui. Bom, então, ó, vamos inserir uma equação aqui para a gente trabalhar com esse tempo. Então, o tempo vai ser igual, o tempo na Terra vai ser igual. O t', que é 24 meses, certo? Sobre
raiz quadrada de 1 menos essa velocidade ao quadrado, no caso de quem viaja, né, na espaçonave. Então vai ser 0,6c ao quadrado. E aqui tem que ter cuidado, né, de preferência usar um parênteses, para você não esquecer de ninguém. 0,6c, que é a velocidade do astronauta ao quadrado, sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz ao quadrado. Tá? Desenvolvendo isso, nós teremos olha só, essa velocidade c ao quadrado pode cancelar com esse c ao quadrado, concorda comigo? Só vai sobrar 0,6 ao quadrado. Então aqui que acontece a simplificação no problema. Vai sobrar só 0,6 ao quadrado. Você já poderia até ter calculado. Mas é só para deixar bem claro que problemas como esse, por isso que se ele falar assim, que ele viaja a 50% da velocidade da luz, 50% da velocidade da luz, você faria 0,5c, substituiria aqui, tem que elevar ao quadrado, mas o c ao quadrado já cancela. Isso já simplifica bastante o problema. E aí, continuando, 0,6 ao quadrado dá 0,36. E vai resolvendo a raiz. 0,1 menos 0,36 dá 0,64. Então a gente ficou com uma raiz quadrada de 0,64, que vai dar 0,8. Já o resultado da raiz quadrada. É essa divisão que a gente precisa fazer, ó, 24 por 0,8. Que vai dar 30, né? Então o tempo, para quem ficou na Terra, foi de 30 meses. Se o astronauta voltar, ele volta como se tivesse passado 24 meses. O irmão gêmeo dele aqui passou 30 meses, então ele volta 6 meses mais novo. Estranho, né? Mas é o paradoxo dos gêmeos. É isso que a teoria nos mostra. O difícil é viajar a uma velocidade dessa. Mas se for possível, claro que nós não sabemos ainda ao certo quais seriam as implicações biológicas disso, né? Em termos de como que o corpo humano resistiria a isso, mas aí já são outras questões, né? Mas a resposta é essa, pessoal. Quantos meses se passou para quem ficou na Terra? 30 meses, por mais maluco que isso pareça, tá? Por isso que o Einstein tem todo esse mérito, né, de ter sido um visionário, de conseguir trabalhar numa teoria que contraria totalmente a noção de senso comum. Conseguir trabalhar na teoria e comprovar matematicamente, por meio da... ainda tem mais essa, era um físico teórico, não tinha como ele comprovar por meio de experimentos. As comprovações foram vindo ao longo dos anos, com relógio atômico, com GPS, com a física das partículas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Sugiro para você refazer esse problema sem olhar essa resolução, para ver se você não ficou com nenhuma dúvida na hora de colher os dados, aonde substituir na equação e fazer os cálculos, né? Mas a resposta é essa aí, pessoal. Vamos fazer mais uma agora. Essa questão 4 aqui, ó, tem que ter uma certa atenção, porque ela tem mais dados, né? Ela é mais detalhada, caiu no vestibular da Fundação Getúlio Vargas, então ele dá a porcentagem, que nem eu falei para vocês,
tá? Eu vou dar uma dica para vocês tentarem resolver essa, tá? Ó, a nave New Horizons, cuja foto é apresentada a seguir, partiu do Cabo Canaveral em janeiro de 2006 e chegou bem perto de Plutão em julho de 2015, uma viagem aí de 9 anos. Foram mais de 9 anos no espaço, voando a 21 km por segundo, porque ela pega no espaço, como não tem atrito, a espaçonave ela pega uma certa velocidade que ela ganhou dos propulsores de foguete, né, do foguete da nave, e ela vai por inércia, como ela não tem mais atrito lá no espaço, ela vai embora, por inércia. Então, por isso que podemos dizer que ela viajou com essa velocidade constante. Você vê que é uma velocidade constante, então nós estamos falando de teoria da relatividade restrita, não é um referencial, é um referencial inercial, tá? Não é um referencial acelerado. Se essa velocidade fosse aumentando, aí seria a teoria que o Einstein postulou em 1915, que é a teoria da relatividade geral. Mas, como é uma velocidade constante, teoria da relatividade restrita. É uma velocidade muito alta para nossos padrões aqui na Terra, né? Nós estamos falando de 21 mil metros por segundo, isso em quilômetros por hora, quase 100 mil quilômetros por hora, né? Uns 80 mil quilômetros por hora, é muita coisa, tá? Mas muito baixo se comparado aos 300 mil quilômetros por segundo da luz, né? Então, ele dá essa situação. Se você fizer o cálculo, você vai ver que o tempo é praticamente o mesmo. Tem uma diferença de tempo, mas não é tão grande assim, porque ainda é uma velocidade pequena comparada à velocidade da luz. Aí o que o exercício fala? Considere uma nave que possa voar a uma velocidade igual a 80% da velocidade da luz e cuja viagem dure 9 anos para nós, observadores localizados na Terra. Então, ó, aqui ele está dando a velocidade da nave, velocidade v, 80% da velocidade da luz. Se a viagem vai durar 9 anos para nós, vocês acham que vai ser o t ou o t' que ele está dando aqui, ó? 9 anos para nós é para quem está em repouso. Para quem está em repouso, lembra que é sem o linha, é só o t. Então, ele está dando o t aqui, que é 9 anos. Então, a dica do exercício é você saber que o t vai ser de 9 anos, não é o t', porque o t' é o que ele quer. Ele quer o tempo que vai durar essa viagem para o astronauta no interior. Para quem está em movimento, é o referencial em movimento, é o t', que é o que o exercício quer, tá, pessoal? E a velocidade da nave é 80% da velocidade da luz. Então, a velocidade da nave é v, certo? Que é 80% da velocidade da luz. Então, é 80% vezes c. 80% é 80 sobre 100, que é 0,8 c. Essa é a parte mais cuidadosa que tem que ter no exercício, que é colher esses dados. Uma vez com esses dados na mão, pessoal, aí segue esse mesmo processo aqui, tá? Substituir nessa equação. Cuidado, uma coisa que eu observo muitas vezes o pessoal se confundindo, é quem é o t e quem é o t'. Então, vou reafirmar mais uma vez. O t é para quem está em repouso. O t' é para quem está em movimento. É a nave espacial. É o tempo na nave espacial. Então, a diferença desse exercício que eu resolvi para esse outro é que agora ele quer o t'. É o tempo da nave. Enquanto ele te dá o t, que é o tempo para quem ficou na Terra. Tá bom? Tenta resolver aí, e aí depois você comenta qual resultado você chegou, e eu confirmo para vocês aí nos comentários se está certo, tá? Ou para quem está usando o ambiente virtual de aprendizagem. Vamos fazer uma questão de teoria? Eu falei que não ia fazer uma questão de teoria, mas eu vou fazer porque a teoria ela é importante. Então, a velocidade, inclusive, muitas vezes nos vestibulares, não cai questão de cálculo, mas cai de teoria, tá? A velocidade é uma grandeza relativa, ou seja, sua determinação depende do referencial a partir do qual está sendo medida. A teoria da relatividade especial, que também é chamada teoria da relatividade restrita, pessoal, elaborada em 1905 pelo físico alemão Albert Einstein, afirma que o comprimento e a massa de um objeto são grandezas
e também dependem da velocidade, consequentemente são relativas. Então, são três grandezas relativas: o tempo, o comprimento e a massa. Eu apresentei para vocês aí a equação das três, tá? Sobre a teoria da relatividade especial, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta. Primeiro, a massa de um objeto é independente da velocidade do mesmo, medida por qualquer referencial inercial? Ó, tudo é relativo menos a luz. Guarda isso. Tudo é relativo. Fala assim, a teoria da relatividade, né? É teoria da relatividade porque a luz é absoluta. Então, se tem alguém que tem velocidade absoluta nessa história, que não muda, é a luz. A massa muda com a velocidade? Muda. Então, a massa é relativa. Então, a primeira é falsa, né? Falsa. Por quê? Porque ele está falando que a massa do objeto independe da velocidade do mesmo. Não. A massa do objeto depende, né? Nós vimos a equação da massa relativística. A velocidade da luz é um limite superior para a velocidade de qualquer objeto? Opa, verdadeiro, né? Verdadeiro, é uma das consequências da teoria. Gente, minha filha sabe um atalho que ela aparece aqui a cor para ela e eu não sei como faz isso, eu venho aqui. Ok. Terceiro, intervalos de tempo e de espaço são grandezas absolutas independentes dos referenciais. Opa, tá falando que tempo e espaço são absolutos e não dependem do referencial? Como eu disse, teoria da relatividade. Tudo é relativo. Massa é relativa, tempo é relativo, certo? Espaço é relativo. O que é absoluto? É a velocidade da luz no vácuo. Então, essa é falsa, tá, pessoal? Falar que o tempo muda conforme a velocidade do objeto, não tem sentido falar isso. As leis da física são as mesmas em todos os sistemas de referencial inercial? Opa, aí sim, né? Estamos falando, inclusive, do primeiro postulado para a teoria da relatividade. Einstein começa trazendo esse postulado. Então, verdadeiro. Massa e energia são quantidades que não possuem nenhuma relação? Essa é falsa, pessoal. Faltou eu falar para vocês, mas uma coisa muito importante que o Einstein observou, postulou, é a equação mais famosa da física, né? Eu diria a equação mais famosa no mundo, E igual a mc ao quadrado. É a equivalência entre massa e energia. Então, massa e energia possuem uma relação. O que essa relação está dizendo? Que uma pequena massa tem grande quantidade de energia embutida nela. Se fosse possível converter toda a energia que contém uma pequena quantidade de massa, seria muita energia, porque o termo aqui da massa é multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. E como vocês sabem, a velocidade da luz é um valor muito alto. Então, a pequena massa gera muita energia. Por isso que a bomba atômica, os reatores nucleares liberam tanta energia. A energia nuclear é quando você tem a capacidade de transformar pequenas quantidades de massa em energia. Ela possibilita essa facilidade de converter essa massa em energia, justamente porque os elementos radioativos eles têm muita massa atômica, então ele é muito instável do ponto de vista atômico, tende a não ser sustentada a estrutura atômica, e aí nesse processo, que pode ser de fusão ou fissão nuclear, libera muita energia. Então, corretas 2 e 4, né? Seria a letra E. Letra E. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aqui mais uma questão de teoria da relatividade restrita, tá? Vou deixar para vocês trabalharem. Aqui mais uma questão.
aqui mais uma questão que envolve o tempo, né? Então você tem, ele fala aqui da sonda Kepler, que encontrou o corpo celeste mais parecido com a Terra, né? A NASA anunciou nessa quinta-feira 23 a descoberta de Kepler 452b, um exoplaneta encontrado dentro de uma zona habitável do seu sistema solar, ou seja, uma região onde é possível que exista água no estado líquido. A semelhança com o nosso planeta é tão grande que os pesquisadores chamaram o Kepler 452b de Terra 2.0. O Kepler 452b é cerca de 60% maior que a Terra e precisa de 385 dias para completar uma órbita ao redor de sua estrela, a Kepler 452. Essa estrela hospedeira é muito parecida com o nosso Sol. Tem quase o mesmo tamanho e temperatura e emite apenas 20% mais luz. Localizado na constelação Cygnus, o sistema solar da Terra 2.0 está a 1.400 anos-luz distante do nosso. Ou seja, condições muito semelhantes da Terra, mas que não dá para a gente nem imaginar como que é chegar lá, porque está a 1.400 anos-luz distante da gente. Significa o quê? Que se você viajar na velocidade da luz, que essa velocidade é exorbitantemente alta, você demoraria 1.400 anos para chegar lá. Olha o tamanho da distância disso. Eu não consigo imaginar, é muita distância. O ser humano ele tem dificuldade de imaginar coisas muito pequenas, distâncias, tamanhos, intervalos muito pequenos e intervalos muito grandes também. Supondo-se que, a fim de investigar mais de perto o Kepler 452b, uma sonda tenha sido enviada da Terra por uma equipe da NASA com uma velocidade igual a 3 elevado a meio, que seria raiz de 3c sobre 2. Raiz de 3c sobre 2. Quando o relógio instalado na sonda marcar 28 anos de viagem, quanto tempo terá se passado para a equipe na Terra? Pessoal, então você vê que aqui é todo o contexto da questão. A pergunta mesmo, o que você precisa para resolver, está aqui, e no fato de você saber que o tempo é relativo, né? Então, quando ele fala a velocidade da sonda, é o dado que nos interessa. Velocidade representamos por V, não é? V igual a raiz de 3c sobre 2. Aí, o relógio, quando o relógio instalado na sonda marcar 28 anos de viagem, significa que esse é o tempo de quem? Esse é o tempo da sonda, né? Então é o tempo do referencial em movimento, que nós vamos chamar de t ou vamos chamar de t'? Vamos chamar de t'. Quem está em movimento, a gente vai usar sempre essa denominação linha aqui nas nossas equações, que vai ser 28 anos. Então, o tempo que ele quer é o tempo que vai se passar na Terra, que é o t, ok? Então, pessoal, o que eu quero sugerir para vocês? Pegue esses dados, substitua na equação e tenta resolver. Se você encontrar alguma dificuldade na matemática, você me manda uma mensagem e aí eu posto uma resolução específica para auxiliar na parte da matemática. Mas a física está aqui. Só uma pergunta, vocês esperam que esse tempo que vai se passar na Terra vai ser maior ou menor do que o tempo para quem está na nave? Então nós sabemos que existe a dilatação temporal para quem fica em repouso. Então o tempo esperado é que seja um tempo maior para quem fica na Terra. Então isso é um valor importante para você considerar, que quando você obter a resposta, você já sabe que valor te espera, né? Tem que ser maior que 28 anos, ok? Outra coisa, eu estou falando só agora, mas a ideia é que cada questão dessa, antes de você ver eu colhendo os dados, né, em todos os exercícios que eu for resolver aqui com vocês, tente você primeiro colher os dados, para você ver onde está sendo a sua dúvida, a sua dificuldade, e a chance de você aprender e gravar é maior, tá bom? Mas é isso, pessoal, e aí agora é substituir na equação, tá? Aqui um pouco mais de teoria, tá? Vou deixar para vocês pensarem. Questão 10 é uma questão de energia. E é isso, pessoal. A aula de hoje eu queria mais mostrar para vocês quais são os princípios básicos da teoria da relatividade, né?
e apresentar um exercício base de exemplo para, a partir desse exemplo, você tentar resolver os outros, tá bom? Qualquer dúvida, você sabe onde me encontrar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é que vocês tentem exercitar esses problemas, né? Porque assim, você viu que é muita matemática, então por isso que eu não estou assim. A minha proposta não é resolver todos os exercícios. Resolvi um exemplo completo e agora vocês tentem colher os dados, tentem fazer a resolução e qualquer dúvida eu estou à disposição, pode postar aí nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas na medida que elas forem aparecendo. Um grande abraço para vocês e bom estudo! E lembre-se de dar um auxílio aí para o professor, curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, compartilhar com os amigos, com os conhecidos, com quem você quiser, porque tudo isso aí nos motiva, nos auxilia a fazer um trabalho cada vez melhor, tá bom? Valeu, gente!